E aí, beleza? Eu sou o Max. Seja bem-vindo de volta ao canal Por Conta Própria. E fazia tanto tempo que eu não falava isso, né? Já tem mais ou menos uns 7 meses que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Tô nesse vídeo aqui hoje pra poder explicar o que aconteceu, por que eu sumi durante todo esse tempo. Passei realmente quase 8 meses sem trazer vídeo aqui no canal e também não avisei nada. Não avisei nada nem aqui no YouTube, nem no meu canal do Telegram e nem as pessoas que me mandaram mensagem direta. Então eu também tô aqui pra explicar por que eu não falei nada e também pra falar que eu tô de volta aqui no YouTube, os novos tipos de conteúdo que eu pretendo trazer aqui no canal. Então, se você quer saber o que aconteceu, fica aí comigo nesse vídeo até o final. Beleza? Bom, mas antes de explicar pra vocês exatamente por que eu parei de gravar vídeo, eu preciso voltar um pouco atrás e explicar um pouco da minha trajetória, digamos assim, aqui no YouTube. Eu já tenho vontade de criar um canal no YouTube há muito tempo mesmo, há mais de 10 anos. Eu acho que a primeira vez que eu tive a ideia assim de criar um canal foi em 2010 ou 2011, se eu não me engano, quando eu acompanhava uns canais de Minecraft. Sim, eu era bem jovem na época, então eu acompanhava esses canais e me deu muita vontade de fazer a mesma coisa, né? Então, na mesma época eu já tinha criado o meu canal, que eu larguei logo depois. E um ano depois eu fiz de novo e larguei de novo. E eu continuei fazendo isso por muito tempo. Sempre querendo fazer isso de uma forma divertida, né, para poder me divertir, para poder guardar memórias também, porque quando você faz vídeos e posta eles no YouTube, você se lembra de coisas que você fez há muito tempo atrás, e isso é muito legal. Mas também para fazer isso como profissão. Eu gostava da ideia de você poder ganhar dinheiro fazendo vídeos pro YouTube. Era algo que me atraía bastante. Mas eu sempre chegava à conclusão de que não ia dar certo, eu acabava desanimando e deixava pra lá e etc, ia fazer as outras coisas que eu tinha que fazer, né? Todo mundo tem a sua própria vida. Só que um dia eu cheguei à conclusão de que se você tá tanto tempo querendo alguma coisa, que era o meu caso, né? Eu tava há 10 anos querendo fazer isso e ainda continuava querendo fazer, o que me garantia que em algum momento essa vontade iria passar? Eu acho que ela sempre ficaria aí, na verdade, por mais 10, 20, 30 anos, quem sabe. Só que eu achava que pra games eu não era muito bom assim, talvez eu não agregava tanto assim. Mas em 2019 eu criei esse canal aqui, o Por Conta Própria, para poder ensinar para as pessoas algo que eu acredito que tenha realmente valor, que eu possa ensinar, né? Que é a importação, que é o que eu faço para poder ganhar o meu dinheiro. E eu via que isso realmente tinha muito valor para as pessoas. Então eu gravei o meu primeiro vídeo, na verdade eu acho que eu gravei 2 vídeos naquela época, só que eu sentia que eu ainda não estava pronto exatamente para fazer isso. Tinha pouquíssimo tempo que eu estava trabalhando nesse ramo, acho que era 1 ano e meio mais ou menos naquela época, e eu ficava com aquela sensação de que eu devia aprender mais, de que eu devia entender um pouco melhor desse mercado antes de querer ensinar isso para as outras pessoas. E aí o ano de 2019 foi passando, eu aprendi realmente bastante coisa, e quando chegou em 2020 eu resolvi que eu iria voltar ao meu canal. Só que eu só fiz um vídeo de novo, eu realmente não dei continuidade. De novo eu ainda sentia que eu precisava melhorar um pouco, e foi só no início de 2021 que eu cheguei ao ponto de dizer, poxa, se eu tenho esse sonho há tanto tempo, por que eu não levo isso a sério, né? Hoje eu já acredito que eu posso ensinar alguma coisa para as pessoas, que seja de valor para elas, então eu vou pegar e vou fazer isso. Então eu me desapeguei completamente daquela ideia de que eu tinha que fazer dar certo, de que eu tinha que conseguir um público bastante expressivo para que aquilo valesse a pena, e eu comecei a simplesmente focar no meu conteúdo, postar regularmente algo que eu sabia que tinha valor. E no primeiro mês eu comecei a ter algumas visitas, quase nada relevante. No segundo mês também não tinha muita coisa relevante. Mas de repente, no terceiro mês, eu postei um vídeo que viralizou e ele levou meu canal completamente de um patamar para outro muito maior, eu não esperava por isso. Exatamente no meu terceiro mês eu já tinha ultrapassado inclusive a meta que eu coloquei pro final do ano inteiro, e aquilo me deixou louco. Eu tava vendo um sonho meio que se realizar na minha frente, inclusive muito antes das minhas expectativas. Só que, como vocês já devem saber, o YouTube é algo não tão previsível assim. Então as coisas começaram a oscilar um pouco. Depois de março, que foi um mês que deu muito certo para mim, abril as coisas começaram a cair, até mesmo porque o ramo de vendas não estava tão legal naquele momento, o marketplace do Facebook estava vendendo muito pouco e etc. Então as minhas visualizações começaram a cair, independente do que eu fizesse. Só que eu tinha criado uma expectativa muito alta. Eu queria que aquilo desse certo a qualquer custo, então eu comecei a produzir vídeos todos os dias, e a cada vídeo que passava eu tentava exigir mais de mim mesmo, eu começava a me pressionar para poder fazer uma edição melhor, para poder passar o conteúdo da melhor forma possível. Tentei diversas formas de posicionar um cenário atrás de mim, de posicionar iluminação diferente, comprei coisa para poder fazer iluminação. Só que eu perdi um pouco a noção de que eu estava exagerando nessa expectativa e também nesse perfeccionismo, né? E eu comecei a me desgastar, porque eu não colocava tempo para descanso, eu não colocava, sei lá, um dia de folga na minha semana, eu estava simplesmente trabalhando todos os dias,
conciliando isso com as minhas vendas, então eu acordava de manhã, ficava o dia inteiro trabalhando, não tinha um momento para parar, para descansar. Enquanto eu almoçava, eu estava editando vídeo, então era o tempo todo, e isso começou a me esgotar bastante. E nesse mesmo momento, algo que também era um sonho para mim, apareceu para mim totalmente de paraquedas, quando eu não estava esperando por isso, que foi quando um amigo meu me apresentou um jogo chamado Axie Infinity, que é um jogo onde você tem a possibilidade de ganhar dinheiro jogando, e não só um trocadinho aqui ou um trocadinho ali. Principalmente naquela época, o jogo estava rendendo uma grana muito boa, e aquilo me encheu os olhos. Eu simplesmente fiquei apaixonado por essa ideia de você ganhar dinheiro jogando. É claro, eu dei uma estudada antes para saber como funciona e tudo mais, e eu comecei. Só que eu tenho um defeito, eu sou uma pessoa um tanto obcecada. E da mesma forma que eu comecei a me tornar obcecado com o meu canal, eu também comecei a ficar obcecado com a ideia de você ganhar dinheiro jogando Axie. Então eu meio que parei um pouco as vendas e comecei a passar boa parte do meu dia estudando como funcionava o jogo para poder melhorar meus resultados e também pensando em algumas ideias de como eu poderia incluir esse tipo de assunto aqui no meu canal para poder agregar para vocês também, né? Porque querendo ou não, o meu canal ele não é só um canal sobre importação. Ele, na verdade, é um canal onde eu ensino as pessoas o que eu faço para ganhar dinheiro por conta própria. Então eu achei que seria um baita conteúdo para trazer aqui no canal, só que eu precisava ter propriedade para poder falar sobre o assunto. Então eu meio que engolia Axie Infinity o dia inteiro no meu dia. E por conta disso, eu meio que comecei a procrastinar os meus vídeos. Eu até então tinha decidido dar uma pausa nas vendas, sim, mas eu não tinha decidido pausar o meu canal aqui no YouTube. Eu simplesmente, quando chegava a hora de gravar, eu falava, amanhã eu vou gravar, ou outra hora eu penso nisso, ou agora eu quero focar nisso aqui. E assim foi passando um dia, 2, 3, uma semana, um mês, e por aí foi. Só que, lembra que eu disse que fazer um canal no YouTube pra mim era um grande sonho, desde 2010? Pois é, eu meio que não queria admitir pra vocês, e principalmente pra mim mesmo, que eu tava precisando de um tempo, por estar me sentindo tão esgotado, por estar querendo cada vez produzir mais e mais vídeo de uma forma mais, digamos assim, perfeita que eu pudesse fazer, por mais que eu não chegasse nem perto de estar perfeito, né? E aí então esse esgotamento que estava sendo causado pelo perfeccionismo que eu estava tendo para tentar cada vez produzir mais vídeo e vídeo melhor, somado com o fato de que eu tinha acabado de conhecer uma outra forma de ganhar dinheiro que para mim era muito interessante, que eu queria inclusive incluir aqui no meu canal, foi fazendo com que eu me afastasse aos poucos aqui do meu canal, deixando os vídeos cada vez mais para depois, a ponto de chegar a 7 meses. E o fato de eu não ter dito nada para vocês era simplesmente porque eu não queria admitir. Eu realmente sonhava em ter um canal no YouTube durante todos esses anos. E quando finalmente deu certo, a última coisa que eu queria era largar isso para lá logo depois de ter dado certo. Mas eu cometi um erro, eu sabia que eu deveria arrumar alguma forma de conciliar as duas coisas. Eu saberia que eu deveria pelo menos me esforçar para poder fazer as coisas aqui no YouTube de uma forma um pouco mais leve, que não me exigisse tanto assim. Só que, como eu disse, eu sou uma pessoa um tanto obcecada e acabei perdendo o controle, acabei mergulhando demais assim no Axie Infinity, passando realmente boa parte do meu dia só fazendo isso, tentando estudar cada vez mais para trazer aqui no canal. Então basicamente foi isso que aconteceu. Depois do Axie Infinity eu conheci alguns outros jogos NFT, na verdade vários outros, e durante um bom tempo eu estava ganhando um dinheiro bem legal com isso, inclusive muito mais do que eu estava ganhando aqui no YouTube e também com as minhas vendas, e eu estava aproveitando bastante esse momento. Só que eu estava o tempo todo com uma pulga atrás da orelha, sempre me dizendo para eu voltar com o meu canal, para voltar com as minhas vendas, para poder voltar a ter esse contato com vocês, que é algo que mudou bastante a minha vida, né, que me fez bastante feliz, bastante reconhecido pelo que eu estava fazendo. Eu sempre soube que o que faltava realmente para mim era coragem de enfrentar esse medo de admitir para vocês o que aconteceu, de admitir para mim mesmo que eu estava precisando desse tempo. Na verdade, eu nem precisava de tanto tempo assim, eu simplesmente errei mesmo em ter demorado para voltar ao meu canal, mas agora eu tô de volta e tô super empolgado para poder trazer mais conteúdo aqui para vocês, tanto sobre importação, que continua sendo uma fonte de renda relevante para mim hoje em dia. Sei que a maioria de vocês tem interesse exatamente nesse assunto, por isso que se inscreveram aqui no meu canal, mas não se limitando somente a isso, trazendo vários outros conteúdos que possam agregar na vida de vocês, caso vocês queiram fazer uma renda trabalhando por conta própria, que é exatamente o que eu faço hoje e é o que eu pretendo continuar fazendo nos próximos anos, se Deus me permitir. Inclusive, eu tenho a intenção também de começar a fazer algumas lives aqui no YouTube, tanto sobre importação, quanto também sobre outros vários ramos que tem a possibilidade de você ganhar dinheiro através da internet. E também alguns conteúdos que eu não julgo que são muito técnicos,
mas sim coisas que me ajudaram bastante a moldar uma mentalidade que me ajuda a ganhar dinheiro. E eu acredito que isso pode agregar bastante para você também. Então continue me acompanhando aí, porque eu vou trazer bastante coisa interessante nas próximas semanas, nos próximos meses, e eu pretendo estar sempre com vocês. Beleza? Esse aqui é o meu pedido de desculpas a vocês por ter ficado todo esse tempo afastado. Eu aprendi com o meu erro, eu aprendi que por mais que eu tenha perdido o foco, eu deveria ter conseguido dar um jeito de conciliar as coisas, continuar mantendo o conteúdo aqui pra vocês. Independente do que aconteça, eu vou fazer isso daqui pra frente. É um compromisso que eu tô firmando aqui com vocês, porque eu sei que eu devo isso a vocês. Depois de tudo que vocês fizeram aqui por mim, realmente é um sonho muito grande sendo realizado, o fato de eu poder ganhar dinheiro fazendo os meus vídeos, ter um reconhecimento por isso. Então eu não vou decepcionar vocês em relação a isso. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, deixa um comentário aí nesse vídeo também, eu vou fazer o máximo possível para responder todos os comentários que eu recebi no meu canal durante todo esse tempo que eu fiquei parado. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso e até a próxima.